Oi pessoal, se você chegou aqui agora, meu nome é Laura, eu sou farmacêutica, doutora em biociências e hoje a gente vai falar de vacina. Eu vou explicar como se desenvolve, como se cria uma vacina, em que pé que a gente tá sobre as vacinas contra o novo coronavírus e no final eu vou dar uma resumida nos tratamentos que andam sendo estudados. As dúvidas que vocês enviaram tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram foram tantas que eu vou ter que fazer um outro vídeo só para poder responder, senão esse vídeo aqui vai ficar com 1 hora de duração, ou 2 pílulas de duração. E se você quiser saber mais como as vacinas funcionam, já tem um outro vídeo que eu gravei aqui no canal há um ano mais ou menos, que eu explico exatamente isso e também um outro vídeo onde eu falo sobre os mitos relacionados às vacinas. Os links para esses vídeos estão aqui na descrição. A gente tem algumas etapas para seguir no desenvolvimento das vacinas. E aí cada etapa é tipo banco imobiliário. Pode ser que dê tudo certo e aí você avança para a próxima casa, ou tudo errado e você tem que voltar e recomeçar. O tudo certo e o tudo errado tem tudo a ver com a segurança e a efetividade da vacina nas pessoas. A primeira etapa, então, é identificar o micro-organismo que causa a doença. Eu preciso confirmar se o micro-organismo suspeito é realmente o causador da doença que eu estou enxergando. E no caso do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, isso já foi feito quando ele foi descoberto lá em dezembro na China. Então, ok, essa primeira etapa está cumprida. E a outra parte seria investigar que pedaço do micro-organismo é capaz de ativar o sistema imunológico. Isso também já foi determinado, a gente sabe que é uma proteína, uma estrutura da superfície do vírus. Já que a gente tem essa primeira parte cumprida, a gente pode ir para a segunda etapa, que é desenvolver a formulação da vacina, ou seja, fazer aquele líquidozinho que a gente recebe injetado no corpo. Nessa fase, a gente vai determinar se eu vou usar um micro-organismo morto, um micro-organismo fraco, enfraquecido, ou se eu vou pegar só um pedacinho dele para a vacina ter efeito. Normalmente, quando eu pego só um pedacinho, eu tô falando de vacinas à base de DNA ou RNA, que são vacinas um pouco mais modernas. Existem muitas formas de fazer essa etapa, não tem nem certo nem errado, e tudo vai depender do micro-organismo que eu tô trabalhando e da tecnologia e dinheiro disponíveis para poder fabricar de acordo com o método que eu tô imaginando. E a maior parte das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o novo coronavírus, elas estão justamente nessa fase de desenvolver a formulação. E é nesse momento que também a gente avalia e pode acrescentar, se são necessárias, algumas substâncias chamadas adjuvantes, que são substâncias que ajudam no funcionamento da vacina, meio que chamando o sistema imunológico para o lugar onde eu apliquei. Para algumas vacinas é bem difícil elas funcionarem sem esses adjuvantes, correndo grandes chances de o sistema imunológico fazer a egípcia e fingir que nem viu o vírus que entrou. E também existem vários adjuvantes diferentes e cada um funciona melhor para cada micro-organismo. Tudo vai depender do tipo de vacina que eu tô fazendo, do micro-organismo que eu tenho na mão. Bom, beleza, então eu criei minha vacina, tenho já meu líquidozinho no potinho pronto para aplicar em alguém. Só que eu não posso ir direto para as pessoas. Eu tenho que entrar numa terceira etapa, que são os testes em animais. Essa vacina vai ser testada em animais para ver tanto se ela vai ser capaz de estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos, quanto também para garantir que a vacina é segura e não vai causar nenhum tipo de doença. Então eu tenho que ter certeza que ou o micro-organismo morto que tá ali, ou inativado, ou o pedaço dele não vai causar nenhum tipo de infecção numa pessoa no futuro. E aí, qual animal eu vou usar para testar vai depender do micro-organismo que eu tô usando. As bactérias, por exemplo, elas causam doença em qualquer bicho, de rato a gente. Então eu tenho mais opções, eu posso escolher o que for mais fácil e mais adequado à infecção que eu tô avaliando. Mas os vírus, eles só causam doenças em bichos específicos, ou seja, só naqueles bichos que têm as fechaduras que ele precisa encontrar para abrir e entrar nas células e conseguir causar infecção. Então eu tenho que escolher no número mais limitado de animais. Ai, mas por que não faz a formulação direto e aplica em humano? Por que tem que passar no animal? Porque é no animal que eu vou ver se tem algum risco para o ser humano. É claro que nem sempre eu vou identificar todos os riscos, mas se for um risco grave, eu consigo identificar no animal. Um grande exemplo é a primeira vacina que foi fabricada para poliomielite. Essa vacina deixou muitas crianças paraplégicas, porque na época que ela foi criada, ainda não existiam normas regulatórias tão rígidas para exigir que todas as vacinas fossem antes testadas em animais, seguissem todas as etapas que eu tô falando agora. Então, essa foi uma vacina que causou muitos problemas no início, porque ela ainda não tinha sido bem formulada e não tinha sido testada nos animais da forma mais adequada. Então, eu preciso fazer o teste em animal para garantir que ela é segura para chegar nos humanos. Se tudo correr bem nos testes em animais, a gente vai entrar na quarta etapa do desenvolvimento da vacina, que são os testes em humanos, também chamados de ensaios ou estudos
clínicos, que na verdade é uma etapa dividida em 4 fases. Na fase 1, eu vou demonstrar segurança, então eu vou garantir que a minha vacina não causa efeitos colaterais que sejam prejudiciais às pessoas. Em média, são usadas entre 50 e 200 pessoas nessa etapa, e todas essas pessoas são adultos saudáveis. Uma parte deles vai receber a vacina e outra parte não vai receber. Vai receber, por exemplo, só o líquidozinho que tem a vacina, mas sem o micro-organismo em si. Porque assim eu consigo ver que se aparecer algum efeito colateral, eu consigo ver se o efeito foi realmente da vacina com o micro-organismo em si, ou se foi alguma reação de efeito placebo, psicológico que o paciente teve. Se tudo correr bem, a vacina for segura, a gente passa para a fase 2. Na fase 2, eu tenho que demonstrar efetividade, ou seja, eu tenho que provar que a vacina funciona porque eu quero que ela funcione. Então aí eu aumento o número de pessoas. Em média, nessa fase são usadas entre 800 e 2.000 pessoas. Todos esses números variam de estudo para estudo. Mas eu ainda estou trabalhando com adultos saudáveis e eu vou avaliar se a vacina consegue induzir a formação dos anticorpos nessas pessoas, porque é o que eu quero. Se ela induzir anticorpos, significa que ela está causando uma reação imunológica capaz de proteger aquela pessoa contra o vírus ou a bactéria ou parasita contra o qual eu estou fazendo a vacina. E nessa etapa, nessa fase 2, também vai ser avaliado quantas doses da vacina eu vou ter que dar para a pessoa para garantir que ela tem uma boa resposta imunológica. E aqui eu preciso fazer uma pausa rapidinho para explicar exatamente sobre isso, porque muitas pessoas perguntaram. Algumas vacinas a gente toma só quando é criança, e em algumas doses, tipo a tríplice viral, acho que se não me engano são 3 ou 4 doses. A polio você toma desde alguns meses de vida até depois uma vez por ano, até os 5 anos de idade. Esse número de doses e de quanto em quanto tempo você precisa tomar a vacina depende da própria vacina e do quão bem ela consegue estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Então, a gente precisa atingir uma quantidade mínima de anticorpos para dizer que você tem imunidade contra aquele micro-organismo. Então, essas doses são para isso. Quanto mais doses você precisa tomar de uma vacina, significa que mais doses você precisa para atingir essa quantidade mínima de anticorpos para aquela vacina em específico. E assim ficar imunizado. E tem outras vacinas que a gente toma de 10 em 10 anos, como a vacina contra o tétano. Nesse caso, a gente tá meio que relembrando o sistema imune como é que é aquele negócio que ele tem que impedir de entrar no corpo. E a vacina da gripe, que é tomada todo ano, é um caso especial. E eu já expliquei tudo sobre ela num vídeo específico sobre a vacina da gripe que vai aparecer ou aqui, em algum lugar. Bom, então, na fase 2, eu vejo se a vacina é capaz de induzir a produção de anticorpos e quantas doses da vacina eu tenho que dar para o paciente e para as pessoas para atingir o número mínimo de anticorpos no nosso organismo. Ok, deu tudo certo aqui, não teve nenhum efeito colateral, a vacina foi capaz de produzir anticorpos? Passo para a fase 3, que aí é a fase para valer. É onde eu vou demonstrar que a vacina é capaz de proteger a minha população-alvo. Aqui eu tenho que avaliar um grande número de pessoas e eu não tô mais trabalhando com adultos saudáveis, eu tô trabalhando com a minha população-alvo, que pode ser crianças de 5 anos, podem ser adolescentes de 13 anos, podem ser idosos, podem ser gestantes, então depende do tipo de doença que eu tô avaliando. No caso da Covid, a nossa população-alvo é basicamente todo mundo, mas provavelmente ela vai ser mais direcionada para as pessoas que têm doenças já de base, chamadas como, por exemplo, a pressão alta, diabetes, obesidade, asma, problemas respiratórios mais crônicos, os idosos, etc. Então a gente ainda não tem uma população definida, a gente tem várias pessoas que deveriam receber a Covid. Covid não. Receber a vacina contra a Covid. O que acontece normalmente na fase 3? Eu seleciono esses voluntários. E, gente, toda vez que eu tô falando selecionar esses voluntários, essas pessoas, não é um negócio assim, tipo, hoje eu ligo pra 50 pessoas e faço elas virem no consultório, na clínica, na universidade, para serem voluntárias pra vacina. Normalmente esse processo demora muito e eu tenho que recrutar mais voluntários do que eu realmente preciso, porque muitas vezes as pessoas somem. E aí você tá lá no meio do estudo e, de repente, a principal pessoa que você precisava sumiu e você tem que descartar o dado dela porque você não acompanhou essa pessoa até o final. Então, lidar com voluntários num estudo clínico é algo muito complexo e não é muito simples você conseguir o número que você precisa do dia pra noite. Então, beleza. Nessa fase 3, eu selecionaria as pessoas que estão de acordo com o meu público-alvo pra vacina, aplicaria a vacina nelas e acompanharia essas pessoas pra ver se a vacina foi realmente capaz de protegê-las contra pegar a doença. E, ao mesmo tempo, eu acompanho também pessoas que não receberam a vacina, que são do mesmo grupo, né, da mesma população-alvo,
população-alvo para ver a diferença, né? Se a vacina realmente protegeu e diminuiu o número de infecções na população que foi vacinada. Só que isso é uma coisa que pode demorar muito tempo, porque a pessoa ela vai ter que se expor à doença de forma natural. E até isso acontecer, eu não vou saber se vai funcionar ou não. Uma forma de acelerar esse processo é expor as pessoas à doença de propósito. Você gostaria de se voluntariar? Achei que não. Isso é eticamente previsto pela Organização Mundial de Saúde e é chamado de teste do desafio humano. E já foi usado em vários casos ao longo dos anos, como por exemplo na vacina contra a influenza, a malária e dengue. Não pode ser usado para todas as vacinas, porque algumas doenças são altamente mortais, tipo o ebola, que tem uma taxa de mortalidade de 50%. Então não seria ético e correto eu expor essas pessoas ao ebola de forma deliberada para testar uma vacina. Mas no caso da Covid, isso está eticamente previsto. E segundo as informações do jornal Financial Times, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos está preparando um documento com as considerações científicas e práticas para um teste assim para a Covid-19. Então pode ser que a gente tenha um teste onde a gente infecte de propósito as pessoas com Covid para ver se a vacina funcionou. Mas isso ainda é um pode ser. Ok, então se tudo der certo na fase 3, a vacina ela recebe a aprovação das agências sanitárias e ela pode ser aplicada nas pessoas e entra para a lista de vacinas que a gente tem disponível no mundo. Mas para isso acontecer, ela precisa ser produzida em grandes quantidades, o que exige uma adaptação do processo de fabricação nas indústrias, e isso pode tomar mais um tempo, especialmente se a vacina vencedora for uma vacina que tem como base uma tecnologia que a gente ainda não usa nas indústrias de vacina. Então, no fim, essa etapa de produção efetiva, né, de como eu vou produzir e entregar as vacinas para as pessoas, ela pode ser um grande gargalo para ela estar disponível para o mundo rapidamente. Para vocês terem uma ideia, na pandemia de 2009 de H1N1, a gente já tinha vacina contra o vírus influenza. Então, já tínhamos várias fábricas de vacina no mundo adaptadas para fazer vacina para influenza. E mesmo assim, até a vacina contra aquele vírus da época ficar pronta, ou seja, era uma vacina que eu não precisava testar em animal, eu não precisava testar em humano, eu só precisava fabricar. Eu tinha que pegar o vírus novo, botar ele dentro da formulação que eu já tinha e fabricar. Só esse processo levou 6 meses. Quando a vacina contra o H1N1 finalmente ficou pronta, a gente já estava no final da pandemia de gripe. Então, é um processo demorado, porque exige muitas etapas. Bom, então aí, beleza, vacina fabricada, distribuída para todo mundo. Nesse momento, a gente entra numa última fase de teste, vamos dizer assim, que é o monitoramento após o lançamento. Uma vez que a vacina está distribuída no mundo, ela vai continuar sendo monitorada para assegurar que eu não tenho nenhum surgimento de nenhum efeito colateral novo que eu não vi lá nos meus estudos clínicos, o que é perfeitamente possível de acontecer, porque eu tô aplicando agora a vacina em pessoas que têm alguma condição de saúde que é diferente do que eu avaliei no meu estudo clínico. Então pode ser que alguns efeitos colaterais que eu não havia previsto surjam depois que ela tá distribuída pelo mundo. Em um desenvolvimento... Desculpa, Ana, por todos os erros desse vídeo. Bota a mechinha do cabelo aqui. Bota a mechinha do cabelo. Em um desenvolvimento normal, cada fase dessas que eu falei, então desde lá da desenvolver a formulação, passar pelos testes animais e fazer os estudos clínicos, isso leva anos, porque depende de muitos fatores e inclusive de conseguir os voluntários que eu mencionei. A média é de cerca de 10 anos no total, para que eu parta lá do comecinho, chegue até o final uma vacina produzida. E cerca de só uns 6% das vacinas que começam lá na fase de formulação chegam até o final e são aprovadas para uso em humanos. Beleza, mas a gente tá numa situação especial, não é uma situação normal. A gente tá no meio de uma pandemia causada por um vírus que a humanidade nunca tinha visto. Então, nesses casos, a gente pode acelerar o processo sobrepondo as etapas. Por exemplo, posso juntar a fase 1 com a fase 2 e testar a segurança ao mesmo tempo em que eu testo qual é a dose necessária e se a vacina realmente funciona produzindo anticorpos. Ou então eu posso juntar a fase 2 com a fase 3 e avaliar qual é a dose necessária ao mesmo tempo em que eu avalio se ela protege minha população-alvo. Isso está sendo feito para as vacinas contra a Covid-19 que estão sendo estudadas. Então a gente já está acelerando bastante esse processo. Das que estão em estudo clínico hoje, a maioria juntou a fase 2 com a fase 1. Nenhuma delas entrou em fase 3 até agora. Ah, mas o que muitas pessoas perguntaram também no Instagram. Ah, mas não corre risco da gente ter uma vacina menos segura, fazendo a vacina assim, a toque de caixa, mais rápido? Na verdade, não. Porque não é porque as fases são aceleradas que elas são menos rigorosas. Se as regras não forem seguidas corretamente, a vacina nunca vai ser aprovada. Então, se a gente chegar numa vacina contra o coronavírus que foi aprovada por todas as
Que difícil de falar as agências. As agências, não consigo. Então, se uma vacina contra o novo coronavírus for aprovada por agências sanitárias, a gente pode ter certeza que ela vai ser segura e efetiva. E aí você pode até me perguntar, mas por que a gente não acelera sempre? Porque não é fácil acelerar. Você depende de muito dinheiro para acelerar. O que a gente está tendo agora é muito dinheiro envolvido de diversas iniciativas ao redor do mundo, de indústria juntando com universidade, que junta com empresa privada, que junta com doação, para conseguir fazer isso muito rápido. Cada etapa dessa leva milhões e milhões de dólares para ser executada. Então, o tempo que demora normalmente para a vacina ser produzida também envolve muito dinheiro, por isso que tem esse prazo mais longo. Porém, produzir essa vacina num tempo hábil pra gente tomar e evitar que a gente tenha que ficar em isolamento social por muito tempo, tem uma desvantagem que eu enxergo muito grande, pode ser que existam outras que eu não considerei aqui, mas a principal que eu enxergo não vai dar pra acompanhar os voluntários por muitos anos, porque eu preciso que essa vacina fique pronta rápido. Então a gente não vai saber, com certeza, quanto tempo dura a proteção que essa vacina vai gerar. Então o que a gente sabe até agora o nosso corpo produz anticorpos contra o coronavírus, mas a gente não sabe ainda se esses anticorpos são capazes de inativar o vírus quando encontrar com esse bicho de novo, e não sabe também quanto tempo eles ficam no nosso corpo, então por quanto tempo eles nos protegem. A gente só vai saber disso com certeza acompanhando as pessoas que pegaram Covid-19 e as que foram vacinadas, mas a gente tem que fazer isso por alguns anos, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então pode ser que em 2022 a gente descubra que a imunidade vai embora depois de 2 anos, como pode ser também que em 2030 a gente descubra que a imunidade durou 10 anos. Não tem como saber agora. Ok, Laura, mas então quanto tempo isso vai durar no total, né? Porque eu preciso responder pros meus amigos, pros meus vizinhos, pras pessoas que me perguntam. Eu preciso dizer pra eles quanto tempo vai durar. Então, não sei. Por quê? Não tem como dizer exatamente quanto tempo vai demorar. Vocês viram todas as etapas que tem que passar e todas elas têm que ser super seguras, efetivas e seguidas de boas práticas, tanto de fabricação da vacina, quanto boas práticas de laboratório, quanto boas práticas de estudos clínicos, quanto também ética. Então eu não posso passar por cima de nenhuma dessas coisas para conseguir fazer uma vacina mais rápido. Então não tem como bater um martelo em um número. 6 meses. Não tem como. E o que todos os especialistas dizem é que no cenário mais otimista, com todas as acelerações possíveis do processo, é que a gente vai ter uma vacina daqui a 1 ano a 1 ano e meio. E nisso já tá levando em consideração o tempo que vai demorar para produzir a vacina e distribuir para as pessoas. E ainda assim, a gente só vai ter uma segurança maior para retomar as nossas atividades normais quando pelo menos 80% das pessoas tiverem sido vacinadas, porque aí eu consigo impedir o vírus de ficar circulando pela imunidade de rebanho, que eu explico lá no vídeo que eu falo só sobre vacinas. O que a gente pode fazer no momento é garantir que a velocidade de espalhamento do vírus seja baixa o suficiente para a gente dar tempo para os pesquisadores desenvolverem e produzirem as vacinas. Só para finalizar, os números atualizados ontem, dia 11 de maio, são 123 vacinas sendo desenvolvidas no mundo todo, com 10 delas já em estudo clínico em humanos. As mais avançadas estão em fase 2. Algumas acabaram de entrar em fase 2 e já estão testando na segunda etapa para ver se ela é realmente efetiva. E nesse meio, a gente está tendo, como eu falei, várias parcerias entre autoridades de saúde mundiais, universidades e as empresas que fazem essas vacinas para acelerar esse processo ao máximo e garantir que seja financiado da forma adequada. E só sobre os tratamentos para a Covid-19, hoje tem 193 sendo estudados, com 129 já sendo testado nos pacientes. Então a gente tem bastante tratamento em teste. E aqui eu quero ressaltar só um desses tratamentos que é muito importante. Saiu um estudo no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas científicas mais importantes e mais respeitadas do mundo, que descartou a hidroxicloroquina em qualquer combinação como tratamento para Covid. Plot twist. Por essa você não esperava, Ana. Tenho certeza que você não esperava. O estudo concluiu que dar esse medicamento para os pacientes não fez nenhuma diferença na melhora deles e, em alguns casos, inclusive, aumentou os riscos de ter efeitos colaterais mais graves. Então, a hidroxicloroquina está descartada como tratamento para Covid. Bom, como eu falei, todas as dúvidas que vocês mandaram vai para outro vídeo, porque senão isso aqui ia ficar gigantesco. E aí a Ana vai gravar junto comigo à distância, em isolamento social, para responder todas as perguntas que vocês enviaram. Se você ficou ainda com alguma dúvida sobre todo esse processo de desenvolvimento e fabricação de vacinas, deixa aqui nos comentários que eu venho responder assim que possível. E não esquece de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde a gente está postando atualizações sempre que possível sobre todos os novos tratamentos e notícias que a gente recebe dessa pandemia. Beleza? Beijo!
Tchau! Meu Deus do céu, Ana Cláudia, eu não tô conseguindo falar. Eu não tô conseguindo falar. Tô com dificuldade.